um dos assuntos mais enjoados da gramática, é um dos primeiros também, e que invariavelmente vai aparecer na sua prova e vai ser cobrado de você na sua redação. Eu me refiro à acentuação, assunto chato nas classificações de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, hiatos e companhia, mas que nós precisamos, vamos dizer, entender, dominar para lidar com as provas. Vamos perguntar sim a razão pela qual as palavras são ou não acentuadas, vamos perguntar quais palavras pertencem ao mesmo grupo de acentuação e a gente vai precisar dizer por quê, né? Então vamos tentar fazer com que isso seja rápido, prático e indolor. A primeira noção que você precisa saber para conseguir chegar à acentuação é a noção de sílaba. É uma noção bestinha, mas hiper necessária para você dominar todo o resto do processo. O que é sílaba? É quantas vezes eu bato palma? Cadeira. Não, isso aí ficou na quarta série e não vai aparecer aqui. Sílaba, na verdade, corresponde ao número de vogais que você tem dentro de uma palavra. É isso mesmo. O que é vogal? Você já aprendeu vogal, já? A, E, I, O, U. Ou seja, quantas dessas uma palavra tiver, vai ser o número de sílabas que ela possui, correto? Se eu tenho uma palavra besta como, sei lá, mesa, quantas sílabas tem mesa? Ora, é só verificar quantas vogais ela tem. Tem uma vogal aqui, tem outra vogal de cá, são duas vogais, são duas sílabas, certo? E aí, nós classificamos a tonicidade dessa palavra, que é uma classificação que você vai precisar entender, de acordo com a posição dessa sílaba, dessas sílabas ao longo da palavra. Por isso que eu estou dizendo para você que você vai ter que entender o que é sílaba para nós conseguirmos lidar com esse processo. Se eu tenho uma palavra, por exemplo, como lâmpada, quantas sílabas tem lâmpada? Ora, depende do número de vogais. Eu tenho um A aqui, tem outro A aqui, tem outro A de cá. Quer dizer que são 3 sílabas, ok? Resolvido esse conceito? Aí, digamos que eu tenha que lidar com outro tipo de palavra, como cadeira. O senhor que está aí me ouvindo provavelmente vai dizer: ah, tem 4 sílabas, tem uma vogal aqui, tem uma vogal aqui, tem outra vogal aqui, tem outra vogal aqui. 4. Aí começamos a ter problema, porque não são 4 vogais em cadeira, são 3. Como assim? Alguma dessas deixou de ser vogal? Uma dessas deixou de ser vogal. Por qual razão? Veja que quando você fala a palavra cadeira, você já deve estar pensando a pronúncia aí, esse I não aparece. Você já percebeu? Você não fala o I, você fala o quê? Cadeira. É como se esse I nunca tivesse existido aqui. Ele desaparece na pronúncia. O fato de esse izinho desaparecer na pronúncia faz com que ele não seja classificado na gramática como vogal. Ele é chamado de semivogal. Ele é uma quase vogal. Portanto, ele não é contado aqui como vogal. Portanto, não existe uma sílaba nele. Existem 3 sílabas. Porque eu tenho 3 vogais. A vogal A, a vogal E e a vogal A. O I não é vogal. Quer dizer que até na separação silábica ele não pode ficar sozinho, coitado, porque ele é fraco, porque o som dele nem aparece na pronúncia. Acontece com outras palavras, com várias delas. Veja a pronúncia disso aqui. Você diz o quê? Ameixa. Ou você diz ameixa? Você diz ameixa. Você diz o som do A, você diz o som do E e você diz o som do A. Esse I, coitado, nem aparece. Então quer dizer que ele é uma semivogal. Então quer dizer que para ser vogal, o som dessa letra precisa ser expressivo, forte na palavra? Se o som for fraco, se ele diminuir ou se ele desaparecer, significa que ela não é vogal, como aconteceu em cadeira e ameixa. Acontece também com uma palavra como peixe. Você não pronuncia esse I, não é? Você pronuncia peixe, peixe.
Então significa que esse I também não é vogal. A separação fica assim, peixe. Da mesma forma, fica ameixa. Essa construção que você está vendo aqui, como em peixe, que tem uma vogal, a vogal E, e esse izinho semivogal, mais fraquinho, a isso se dá o nome de ditongo. Olha só que beleza, ditongo é isso, só isso. É a junção de uma vogal, que você já percebeu que precisa ser forte, a gente precisa ouvi-la, e uma semivogal, uma mais fraquinha, uma mais miudinha, que nem aparece, que às vezes até some. A junção desse som forte com esse som mais fraco é o que a gente chama de ditongo, certo? Pode acontecer, como houve aqui, de a letra simplesmente desaparecer na pronúncia, e pode ser que ela enfraqueça só. Enfraqueça até, por exemplo, mudar o som, como acontece na palavra área. Já percebeu? Você já percebeu que esse é bem fraco? Ninguém pronuncia a areia. Areia não tem areia, não tem areia. Então, se esse é fraco, significa que ele é classificado também como semivogal. E o A aqui é fortão, ele aparece bastante, ele é vogal, significa que a separação silábica de área é assim, e esse finalzinho é chamado também de ditongo, certo? Então é ditongo aqui, ditongo de lá. A mesma coisa aparece, por exemplo, numa palavra como mágoa. Veja que em mágoa o O é tão fraco que ele acaba tendo o som de U, não é? Enfraqueceu, coitadinho. Então aqui também eu estou lidando com uma semivogal e do lado de cá, vogal. Essa palavra também se separa assim, significa que ela tem duas vogais, ela tem duas sílabas, o O é só a fraqueza da semivogal, certo? Ah, mas e se o I for forte? Numa palavra, por exemplo, como país, porque em país o I não é fraco, né? O I é bem forte, país. Então quer dizer que o A é uma vogal e o I também é uma vogal. Na separação fica país, duas vogais, duas sílabas. Quando eu tenho esse encontro de vogal mais vogal, uma do ladinho da outra, mas que na separação assim ficam em sílabas separadas, dá-se o nome de hiato. A palavra hiato, na Gênesis, significa separação mesmo. Então, existe um hiato entre nós, existe uma separação. Então, ficou uma vogal para cada lado. Então, você já entendeu duas das classificações dos encontros vocálicos em português. Vogal com semivogal é um ditongo, vogal com vogal é um hiato. Certo? Compreendido? Então, você já tem aí uma noção forte sobre o que é vogal. É o som fortão do A, E, I, O, U. Você já entendeu o que é uma semivogal, que é o som dessas mesmas letras enfraquecido, a ponto de mudar de som ou quase desaparecer. Se você já estivesse perguntando quais letras podem ser semivogais, eu já te conto. É o I, o U, o E com som de I, enfraquecido com som de I, ou o O com som de U. Só essas letras em português podem ser semivogais. E você já entendeu que o encontro de uma vogal com outra é o que a gente classifica como hiato. Então, entender esse negocinho aqui de tom, hiato, que é vogal, é fundamental para nós começarmos a entender a acentuação. Capiche? Capiche. Vamos progredir então com esse processo. Segundo passo que nós precisamos estabelecer para lidar com essa acentuação: a posição da sílaba forte. O que é isso de sílaba forte, professor? Então, todas as palavras em língua portuguesa têm uma sílaba com um som maior do que a outra, um som que se destaca sobre a outra. Se eu digo, por exemplo, como eu tinha colocado aqui em país, você já percebeu até pela ênfase que
que eu dei, país, que o is é mais forte, não é? Ele é pronunciado com mais intensidade, então ele é considerado a sílaba tônica. Se eu tenho uma palavra, por exemplo, como cadeira, que eu tinha dado de exemplo, você também percebe que deve ter uma sílaba mais forte. É o K, cadeira. Não, ninguém pronuncia cadeira. É o dei, cadeira, 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 cadeira. Parece que é, né? Ou você pronuncia cadeirar, cadeirar, cadeirar não vai. Então você já percebeu que essa é a mais forte das sílabas. Ou na palavra anterior que eu tinha colocado aqui, em lâmpada, você já percebeu que é uma sílaba mais forte também. Lâmpada, lâmpada. Essa aqui tem muito mais ênfase na pronúncia do que as outras duas, porque você não fala lampada, nem sei se existe lampada, existe. Você também não fala lampadar, não é lampadar, é lâmpada. Então essa é a mais forte. Todas as palavras em língua portuguesa ou tem a última sílaba mais forte, ou a penúltima sílaba mais forte, ou a antepenúltima sílaba mais forte. Quando é a última sílaba mais forte, como em país, nós dissemos que essa palavra é oxítona. Então, oxítona significa só isso. É a última sílaba que tem mais ênfase, tem mais força na palavra. Quando é a penúltima sílaba mais forte, nós dissemos que essa palavra é paroxítona, como é o caso de cadeira. E quando é a antepenúltima, como aconteceu com lâmpada, nós dissemos que essa palavra é proparoxítona ou esdrúxula, que existe também, caiu em prova certa vez e ninguém sabia o que significava, e eu não consegui escrever a palavra proparoxítona, não, proparoxítona ou esdrúxula, que é a mesma coisa. E nesse caso, existe outra posição de sílaba tônica? Não, em língua portuguesa não. Em espanhol tem, mas em português não. Ou é a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Então, essa é uma forma de classificar as palavras de acordo com a tonicidade. Então, a gente classifica de acordo com a posição, com o lugar da sílaba tônica. Então, vai haver questões aí na sua prova em que vão te perguntar se as palavras são acentuadas pela mesma razão ou de acordo com a mesma regra, quase sempre isso aqui. Se todas da opção são oxítonas, se todas da opção são paroxítonas ou se todas da opção são proparoxítonas. Agora a gente vai precisar ir mais longe um pouquinho nas regras para classificar isso aqui. É a parte que dói um pouquinho mais, né? Eu vou tentar simplificar com o máximo de macete que eu conheço na vida, mobilizar todos que eu já desenvolvi até hoje, para ver se dói menos, né? Primeira coisa que eu posso te dizer, para facilitar a história aí dessa confusão, é que todas as palavras proparoxítonas em língua portuguesa são acentuadas. Facilita muito. Ah, mas não tem nenhuma exceção, professor? Nenhuma. Todas as vezes que a sílaba mais forte for a antepenúltima, como aconteceu com lâmpada, significa que vem esse acento aqui. Não precisa ter dúvida. Essa aqui a gente não vai precisar de debulhar as regras, porque já está fácil, já está simples. São todas, né? O que a gente vai precisar trabalhar é em cima das oxítonas e das paroxítonas. Toda vez que eu vou ensinar isso aqui, eu costumo tentar eliminar regra, trabalhando só a oxítona. Dá para decorar só oxítona? Vamos lá, vou te mostrar como. Posso dizer para você que as palavras oxítonas, essas que têm a última sílaba forte, recebem acento. E quando eu me refiro a acento, eu estou me referindo ao agudo e ao circunflexo, quando ela termina em A, quando ela termina em E
Ah, e os plurais disso também, claro, né? A, o as, o es, o, ou, em. E claro, plural de ens. Simples assim. Ou seja, todas as oxítonas que terminam com a, o, em, e eu vou acrescentar uma aqui que a gente vai precisar, que é uma mudança do acordo ortográfico, ou de tongo aberto, vão ter acento. O que é ditongo aberto, professor? O que é som aberto e fechado? Você já deve ter percebido que algumas letras têm som aberto, outras têm som fechado. O que é aberto? O. O que é fechado? E, o. Então, toda vez que você tiver ei, oi e el no final da palavra, ela é acentuada. Por que é aberto? Oi, el. Deu para perceber? E não tem ol no final de palavra. Ol. Que eu saiba não. Ol. Tem ol? Não tem ol. Então, de toda forma, a regra é essa. Vamos tentar umas? Vamos tentar umas oxítonas aqui. Veja, urubu. Urubu. Bu. É o bu que é forte. A mais intensa é a última. Ela é oxítona. Tem acento no bu? Não tem acento no bu. O urubu termina em u. Teria acento se ela terminasse em a, e, o, em ou de tongo aberto. Ok? Palavra como parabéns. Parabéns tem acento? Ó, é o bens que é forte. Parabéns. Você não fala parabéns. Você nem fala parabéns, né? Parabéns. Termina em ens. Olha que legal. Ens tem acento. Ou palavra como sofá. Sofá é a última que é forte. Sofá. Fá, termina em a, então tem acento. Herói, herói não termina em a, e, o, em, mas termina em de tongo aberto, oi, herói. É a mesma coisa para chapéu, el, de tongo aberto, não é assim? Uma palavra como jabuti termina em i. Não é de tongo aberto nenhuma dessas, então não tem acento jabuti. Que mais? Vou dizer que pachá, um pachá na cabeça. Não, pachá vocês nem sabem o que é pachá. Cabeça ruim, né? De gente velha, aparecem umas palavras de vez em quando, ninguém explica. Armazém, ó, zen, forte, armazém, oxítona, termina em então tem acento. Pólen, pólen não cabe aqui, porque pólen não é oxítona, não vou deixar para daqui a pouco. Então, deu para entender até aqui? Oxítona, última sílaba, se ela terminar em a, e, o, em ou de tongo aberto, maravilha, tem acento. Não terminou com nada disso, igual o jabuti, o urubu, não tem acento. Combinado? Fechou então. Como que funciona agora a paroxítona? Vou ter que decorar também uma série de terminações, igual eu acabei de falar da oxítona. Se você for esperto, você não vai precisar decorar. Por quê? Porque ela é o contrário da oxítona. Olha só a jogada. A oxítona, você acentua quando ela termina nisso aqui, né? A, E, O, em de tongo aberto. A paroxítona você acentua quando ela não termina com isso aqui. Tá vendo? Por eliminação. Vamos dar uma olhada? Olha, a palavra cadeira, que eu te mostrei mais cedo para explicar de tongo. Cadeira eu falei até que era uma paroxítona, não falei? É a penúltima. Cadeira tem acento? Opa, cadeira termina em A. Eu falei que paroxítona acentua quando não termina isso aqui. E terminou. Então eu não vou pôr o acento. Viu? Bonito? Bonito. Vamos ver outra. Onça. Onça também é paroxítona, ó. É a penúltima que é forte. Você não fala onça, você fala onça. Onça. Beleza. Então, onça. Terminou com o quê? Terminou com A.
Eu falei que paroxítona você acentua quando não termina isso aqui. Terminou. Então eu não posso pôr acento. Vamos ver o pólen, que eu ia escrever agora mesmo. Pólen. Pólen é o pó que é forte. Percebeu? Pólen. Você não fala pólen? Pólen. Pólen. Então o pólen é forte. Vamos ver. Terminou com alguma dessas? Professor, terminou com N. Opa, mas é um N diferente, né? Que embora minha letra seja meio esquisita, a intenção era ter escrito um M. M de Maria. E pólen terminou com N de nada, né? N, N. Não termina então com nada disso aqui, né? Vai acento. Percebeu a eliminação? Então, paroxítona você só acentua quando elas não terminarem isso aqui. Vamos ver uma palavra como táxi. Táxi. Táxi é o tá que é forte. Táxi é a penúltima sílaba que é forte. Terminou com alguma dessas? Não tem I aqui, né? Nem é de tom aberto. Então, maravilha, tem acento. Então, como ela não, vou até fazer aqui de vermelho para você não esquecer, como ela não termina com nenhuma daquelas ali, eu não vou conseguir fazer minha letra quadradinha, né? Eu vou parar de tentar inventar moda. Vou só escrever um não de todo tamanho. Não. Então, como ela não termina com nenhuma daquelas lá, ela tem acento. Pronto. Viu? Elimina. Isso é para tentar te ajudar a eliminar a regra, que a gente ainda vai ter uma tonelada e meia daqui a pouco. Mas a paroxítona a gente entende assim. Eu vou pôr acento quando ela não tiver essas terminações aqui. Se ela tiver essas terminações aqui, eu não posso pôr acento. Olha só o plural do pólen. Pólens. Posso pôr acento em pólens? É paroxítona, é penúltima. Olha a terminação. É a mesma. Não pode ser uma dessas aqui. Então, olha que legal. O singular tem acento, o plural não pode. Porque essa terminação do singular não tem aqui. Então, eu tenho acento. Essa tem. Então, não pode. Percebeu? Então, oxítonas acentuadas quando termina nisso aqui. Paroxítonas são acentuadas quando não terminam isso aqui, como foi o caso de táxi. Vamos ver outras? Vamos ver, por exemplo, sei lá, bíceps. Bíceps. É o bi que é forte, não é bíceps, né? Não é bíceps. Bíceps, bíceps, bi. Ok, posso pôr acento? Vamos ver. Termina com alguma dessas coisas aqui? Não termina. Paroxítona acentua quando não termina nessas. É acento. Então, vou escrever aqui para você lembrar que acentua-se quando não termina nesse borogodó todo aqui. Entendi? Aí os ditongos abertos vão influenciar aqui? Vão. Por exemplo, heróico. Heróico. Heróico tem acento? É o rói que é forte, né? Heróico. Não é heróico? Heróico é ditongo aberto, é o mesmo oi. Só que eu falei que o ditongo aberto só tem acento na oxítona. No meio da palavra não pode. Herói tem. Heróico já não tem. Entendi? Então por aí você já matou 70% das regras de acentuação, certo? Nós precisamos acrescentar uns extrazinhos para você não se perder nas questões. Primeiro extrazinho que eu preciso te falar: monossílabo. Os monossílabos não se misturam com as outras regras de acentuação. Isso já pegou muita gente, porque acha que monossílabo é classificado igual a uma oxítona, porque é a última sílaba. Não. Monossílabo segue a mesma regra da oxítona, mas na hora de classificar, ela é classificada à parte.
Ou seja, se perguntarem para você se, por exemplo, dó e cipó são acentuadas pela mesma razão, está errado. Dó é monossílabo, uma vogal, uma sílaba. Cipó, por ser dissílaba, é classificada como oxítona. Ah, quer dizer então que para ser oxítona tem que ter mais de uma sílaba? Tem. Se tiver uma sílaba só, entra na regra da monossílaba. Monossílaba tem as mesmas regras, acentua-se quando termina em A, E, O, em, de toca aberto. Ah, só não tem o em, porque não tem monossílabo terminado em, ens. É o A, E, O, e de toca aberto. É o caso de, sei lá, pá, pé, pó, réu. Réu é o de toca aberto, el, né? Réu, céu, ó, escrevi isso aí, não sei para a vida, né? Céu, então, A, E, O de tom aberto. É a mesma regra da oxítona. O que você tem que lembrar é que na hora de classificar, elas não são classificadas junto, são de grupos separados. Tem mais de uma sílaba e a última é forte, oxítona. Tem uma sílaba só, monossílaba. Entendido? Ótimo, então. É a primeira separação importante. A segunda separação importante que eu preciso fazer para você é sobre os hiatos. Hiato é um caso do Ricidinho também. Te contei mais cedo que era o hiato, não contei? É quando tem vogal junto com outra vogal. Elas estão ali próximas, mas uma não é mais fraca do que a outra, uma não cedeu à outra. E aí existe uma regra de acentuação só para os hiatos, separadinha para eles. Não mistura com as outras também, é exclusiva, é parte das exceções. O que a gente tem de regra para hiato? Se o I ou o U desse hiato fica sozinho na sílaba ou acompanhado de S, né, do plural dele, eles têm acento, certo? Sozinho, acentua-se. Então, é uma regrinha bonicidinha, mas não é muito difícil de guardar, não. Veja só, numa palavra como juiz, em juiz eu tenho hiato, não tenho? Porque eu tenho duas vogais, uma junto da outra e as duas são fortes. Juiz, você não fala juiz, é juiz, as duas são fortes, é vogal com vogal, não é? No entanto, veja só, o I não está sozinho, o U não está sozinho, estão acompanhados, então ele do J, ele do Z, então não tem acento. Agora veja o plural dessa bonita, de juízes. Como é que separa? Ju-i-zis. Porque o I é forte, tem que ficar junto, tem que ficar separado, né? Só para ele, porque ele é vogal, ele é sílaba. Lembra que cada vogal é uma sílaba? Ele é forte. E olha o que aconteceu com esse bonito desse I. Ficou sozinho. Sozinho. Então o que vai acontecer? Acentão dele, juízes tem acento. Então, se o I ou o U ficarem sozinhos na sílaba, tem acento. É o que acontece também com palavras como Piauí. Piauí, vamos para Piauí. Piauí. E sozinho na sílaba, tem acento. Entendido? E aí o bonito da regra do hiato é porque é uma exceção com exceção. Língua portuguesa é isso, né? Existe uma exceção dentro da exceção. O que significa aqui? Se esse I ou esse U, né, na sílaba tiverem um NH depois, não vai ter acento. Mesmo que ele esteja sozinho, não vai ter acento. Olha só o caso de rainha. Quando você separa, ó, tudo forte, rainha, não é ranha, né? Então o I vai ficar sozinho na sílaba. No entanto, olha o que tem depois: NH.
não vai ter o acento, certo? Então, essa é uma primeira exceção do NH e a segunda surgiu depois do acordo ortográfico. Se antes houver um ditongo e logo depois o I ou o U sozinhos, não tem acento mais. Olha só o caso de feiura. Como é que separa? Feiura. Feiura. O U é forte, né? Feiura. Feiura. Você não fala feiura, nem feiura. Então, feiura. O U é forte. Ficou sozinho na sílaba. Mas olha o que tem antes. Uma vogal é com o I fraquinho. Feiura. Porque o I quase não aparece na pronúncia. Então, feiura não tem mais acento. Já estou construindo toda essa aula para você, já adaptada ao acordo ortográfico, viu? Não precisa nem olhar o extra. Aí você vai me dizer, mas professor, você errou aqui? Porque aqui tinha um ditongo e o I sozinho depois. E aí, como é que faz? Nome próprio. Nome próprio não altera com acordo nenhum. Isso aqui, como eu mencionei, acordo ortográfico. Nome próprio não mexe. Não mexe. Então, pode ser escrito com PH, YK. Fica do jeito que está. Certo? Aqui não é nome próprio, feiura, né? Piauí é nome do estado, então é curioso. Tem um peixe que se chama Piauí. O peixe não tem acento, o estado tem. Então depende da construção, né? Nome próprio. Tem o bendito do acento, certo? Então essa é uma primeira exceção. Na verdade a segunda, né? Monossílabo a primeira, do hiato a segunda. Você não pode deixar para trás de jeito nenhum. Combinado? Acho que essas aqui já resumem boa parte da sua vida com acentuação. Certo? Você vai fazer os exercícios que estão acompanhando essa aula. Vai treinar, dar uma olhada nas palavras, ver se você entende por que ela tem acento, por que ela não tem acento. Inclusive na hora de corrigir a redação, para saber por que você errou, por que você acertou, combinado? E mande todas as dúvidas para mim. Se precisar, inclusive, que eu expanda essa discussão, você me conta. Ok? Maravilha!